Olha, tá batendo desespero no pessoal do Jornal Nacional. Essa semana o Jornal Nacional teve o pior sábado da história do Jornal Nacional. Mais do que isso, na semana passada o Jornal Nacional teve a pior quarta-feira da história. Se a gente pensar que o jornal é exibido em 6 dias na semana, teve já a pior quarta e o pior sábado da história, isso no intervalo de menos de 15 dias. Porém, a audiência média da Globo, agora no mês de outubro, que foi o mês que acabou agora, foi a pior audiência média da história. E o pior, essa semana foi a pior semana da história também. A coisa tá feia. Por quê? É perda de credibilidade. E não é só a Globo, não. Outros, como eu falei aqui, esses dias a Jovem Pan News, a Jovem Pan também na rádio está perdendo muita audiência, a CNN chegou a ter um pico de audiência, começou a cair, e a Record também está amargando péssima audiência no jornalismo, eles estão com mais audiência agora no entretenimento. A coisa está muito feia, por quê? Você liga a Globo, o que você tem? Você vê a defesa da Lava Jato, a defesa do Sérgio Moro, você vê que eles boicotam tudo o que é falado sobre o Lula, que essa semana pelo menos foi o personagem político mais importante, e você vê puro ativismo político neoliberal. A coisa tá muito feia, eu vou daqui falar de detalhes, e a Globo também soltou parte do orçamento esse ano, que é péssimo, assim, notícia péssima. A grande mídia até noticia, olha, a Globo registrou lucro nesse trimestre, só que a notícia não é boa, a notícia é ruim pro pessoal, para esses golpistas, né? Muito ruim. Eu vou explicar aqui tudo, mas antes, um segundinho. Se você é fora Bolsonaro, inscreva-se aqui no canal. Olha, é um segundo, não paga nada, é de graça e aqui a gente faz oposição todos os dias. Inclusive, quando você está aqui assistindo o Plantão Brasil, significa que você não está assistindo os golpistas da Globo, da Jovem Pan, da Record, da SBT. Olha só que excelente notícia. Parabéns para você. Então, olha, um segundinho de graça e você consegue fortalecer a oposição. Quanto mais inscritos, mais força a gente tem para ir para cima do bolsonarismo, do lavajatismo, que também é tão fascista quanto o Bolsonaro, e de toda essa corja que colocou o Brasil nessa desgraça que a gente tá. Agora vamos falar sobre a Globo. Primeiro, sobre a audiência histórica do Jornal Nacional. O Jornal Nacional, quando o Lula assumiu em 2002, tinha média de 32 pontos de audiência. O pico do Jornal Nacional foi em 2005, por causa do Mensalão e tal, fazer aquele escarcéu contra o Mensalão, era o maior escândalo de corrupção da história, lembra? Pois bem, 2005, o Jornal Nacional chegou a 35 pontos de pico, essa era a média do Jornal Nacional, 35 pontos. Foi caindo, até que em 2015 chegou a 26 pontos de média. Você fala, caramba, Thiago, de 35 para 26, caiu 9 pontos de média, 9 pontos é muita coisa, significa muito faturamento. Agora, para você ter ideia, a média do Jornal Nacional é 20 pontos, então caiu de 35 para 26, agora é 20. Só que agora, sábado, ontem o Jornal Nacional registrou média de menos de 19 pontos, caiu de 19 pontos, é a primeira vez que eles caem dessa média, a coisa tá muito feia, só que tem um problema. Faz mais ou menos 3 semanas, a Globo também registrou 19,6 pontos de média no Jornal Nacional de audiência. Só que tinha 57% das TVs estavam ligadas naquele momento. Então, pensavam, a nossa média tá ruim, mas as pessoas não estão assistindo TV, as pessoas estão nas ruas, estão saindo, estão assistindo YouTube, Netflix, talvez até o Globoplay, alguma outra coisa, não estão assistindo a TV aberta, só 57%. Só que ontem, sábado, 60% a 62%, geralmente tem uma margem de erro aí pequena, aí depois de alguns dias eles lançam a pesquisa exatamente com quanto foi. Mas de 60% a 62% das TVs estavam ligadas, quer dizer, é de 3% a 5% mais do que na pior audiência da história do Jornal Nacional anterior, e mesmo com mais TVs ligadas, agora eles bateram recorde de audiência negativa. Quer dizer, as TVs que estavam ligadas não estavam ligadas na Globo. E algumas que estavam ligadas na Globo antes também mudaram de canal. Quer dizer, tá feia, tá muito feia. E aí você assiste o Jornal Nacional, semana inteira passou, o Lula se encontrou com o primeiro-ministro da Alemanha. Isso não foi notícia, não era um segundo pro encontro do Lula com o primeiro-ministro da Alemanha. O Lula se encontrou com o presidente da França, o Jornal Nacional conseguiu noticiar em 30 segundos. 30 segundos. Depois o Lula se encontra com o presidente da Espanha, o Jornal Nacional fez uma notinha de 10 segundos, nem 10 segundos, mostrou uma foto, acabou. Só para falar, mostramos. E veja bem, só mostrou porque teve uma pressão gigantesca nas redes sociais acusando a Globo de não mostrar e do boicote que eles promovem ao Lula. Então mostraram para falar, tá vendo? Mostramos. Porém, a Globo cobre as prévias do PSDB, as prévias do PSDB, inclusive, estão sendo hoje, foram hoje, né?
Não sabemos ainda quem ganhou, mas foram hoje. A Globo cobre, né? Às vezes com matérias de 3, 4, 5 minutos para 2 candidatos, tem 3 nas prévias, mas um deles não vai ganhar mesmo. Pro Eduardo Leite e pro Dória, os dois juntos, os dois não chegam a 5% nas pesquisas. Aí o público fala, pô, por que eles ficam cobrindo gente que ninguém vai votar? Se eles têm 5% nas pesquisas, é porque 95%, ou seja, 19 em cada 20 pessoas não votarão neles. As pessoas falam, pra que isso? Eu lembro quando o Sérgio Moro, uma vez ele fez um discurso lá em Nova York, na época, lá em 2017, um pouco antes dele prender o Lula, o Jornal Nacional deu 10 minutos pro discurso do Sérgio Moro. 10 minutos para um juiz de primeira instância ficar atacando o Lula. É isso. Eu lembro dos pedalinhos do Lula, foram 21 minutos de Jornal Nacional. Aí era um negócio, um escarcéu e tudo mais. Aí o que aconteceu? Boa parte da população, isso quem diz não sou eu, Thiago, porque, Thiago, você é petista, não sei o que, não. Boa parte da população começou a perceber o quê? Que foi uma armação contra a Dilma e que foi uma armação contra o Lula. Pra quê? Pra eleger o Bolsonaro. E que o Sérgio Moro, na verdade, ele faz a segunda via do bolsonarismo. Até tem um outro jornalista que no jornal O Globo escreve, fala, olha, o Sérgio Moro, ele é mais bolsonarista do que qualquer outra coisa e tudo mais. Mas a Globo no seu noticiário não mostra isso, por isso está marcando queda de audiência. Aí, olha só, outras emissoras também. A CNN começou mais ou menos imparcial. Aí começaram a virar bolsonaristas, a audiência da CNN caiu tanto que nos últimos 2, 3 meses eles promoveram uma guinada para tentarem voltar a ser imparciais. Porém, as pessoas que não assistem mais já não assistem mais e não vão voltar a assistir. A Jovem Pan, no domingo passado, em pleno domingo, a Jovem Pan amargou 0,0 pontos. Fiz aqui vídeo rindo muito da cara dele. 0 pontos. Quer dizer, qual foi o pico da Jovem Pan? 0. Os programas todos, Augusto Nunes, não sei quem, Alexandre Garcia, 0. Porque as pessoas não aguentam mais a tentativa da grande mídia de enganá-los. Aí a Globo anunciou, faz 2 dias, eles anunciaram o balanço desse ano. Foi entre quinta e sexta-feira anunciaram, aí saiu na mídia e tudo mais. Aí muita gente falou, olha, aqueles que dizem que a Globo está falindo estão errados, não sei o quê. Só que tem uma coisa, eu fui ver o balanço da Globo. E aí eu comparei com os balanços de 2021, o do primeiro semestre, e os de 2020. Diferente de até o mês de 2020, a Globo divulgava o balanço e divulgava vários dados do balanço. Depois disso, eles passaram a divulgar um relatório apenas. É um relatório de uma página, imagina uma página impressa assim, um PDF, está impressa ali com dados da Globo, com alguns números. Aí não tem detalhes sobre aquilo. Por quê? Porque até o mês de 2020 ficava uma coisa claríssima. O operacional da Globo, o que é o operacional da Globo? Que é a Rede Globo de televisão, o Globoplay, dá prejuízo. Mas não dá pouco prejuízo, dá muito prejuízo. E o grande lucro da Globo, veja bem, a Globo no total, em vários semestres estava dando prejuízo. Vários. 2019 prejuízo, 2018 prejuízo, 2017 prejuízo, 2020 teve um lucrinho. E onde é que dava lucro a Globo? Em operações na Bolsa de Valores. A Globo só dá lucro em operações na Bolsa de Valores. O operacional da Globo, Rede Globo de televisão, se você tirar as operações da Bolsa de Valores, tirar o resto, dá prejuízo. Não é pouco prejuízo, não. Eu tô falando de prejuízo aí de R$1 bilhão. É coisa bilionária. O Globoplay dá prejuízo até hoje, mas o Globoplay é a grande aposta da Globo para voltar a ter lucro no seu operacional. Então a Globo anunciou que nesse trimestre teve lucro de 142 milhões. Reverteu o prejuízo que teve no primeiro semestre. No primeiro semestre foi um prejuízo de 114 milhões. Você fala, pô, Thiago, 142 milhões de lucro é uma coisa boa. Fala, pô, para uma emissora do tamanho da Globo, 142 milhões de lucro não é nada. A Globo teve 3,7 bilhões de faturamento para 142 milhões de lucro. Imagina você ter uma empresa que essa empresa arrecada R$3.700 e ganha só R$142 de lucro. Eu te falo, se fosse uma empresa pequena, estaria bom? Nem um pouco. Como é que uma empresa entra no seu caixa quase R$4.000 e você ganha só 150 de lucro? Não tá bom. Para você tirar um sustento, a empresa tem que estar lucrando muito. No caso, como estamos falando de bilhões e milhões, mas são 142 milhões. Porém, tá ali na margem de erro. Um nadinha assim, isso vira. E o que eles não mostram agora é que o operacional dá prejuízo, mas muito prejuízo. E a Globo só conseguiu ter lucro porque começou a demitir vários artistas, começou a demitir quem tinha os salários melhores.
E o Globoplay começou a dar um faturamento maior. Então o prejuízo do Globoplay começou a diminuir, já vai ficar no zero, eles querem que dê lucro. E a Globo conseguiu reverter o prejuízo. Porém, se você tirar as operações que a Globo faz na Bolsa de Valores, acabou. A Globo vai ter prejuízo bilionário todos os meses. Então a coisa tá bem feia para eles e eles continuam apostando no quê? No lavajatismo. Apostaram no bolsonarismo, por quê? Porque aí as operações deles na Bolsa de Valores começaram a lucrar mais. É um governo que prometia ser neoliberal. O Bolsonaro não foi tão neoliberal quanto prometeu, então eles agora apostam todas as fichas em Sérgio Moro. Porém, credibilidade passou longe. Anteontem, tava vendo Globo News, por pouco tempo eu tava assistindo a Globo News. Eu tava no Rio de Janeiro, tava no hotel, não estou mais. Só falo que estava no Rio de Janeiro porque já não estou mais. Eu tava no hotel, tava vendo a Globo News. Tava lá a Eliane Cantanhede, ela chamou o Lula, porque o Lula que é ex-presidiário, réu na Lava Jato, não sei o quê. O Lula não é réu. O Lula foi inocentado pelo STF, o juiz que tornou o Lula réu foi considerado parcial, ou seja, um juiz ladrão. E aí você assiste a Globo e a mulher tá chamando o Lula de réu. Réu. Ele não é réu em nada, em absolutamente nada. Só pra você ter ideia, a credibilidade foi pro espaço. Por isso que a grande mídia tá agora começando a ganhar mais dinheiro no entretenimento. A Globo tá ganhando agora, vai começar a reverter o prejuízo daqui 2, 3 anos, é a estratégia deles, no entretenimento na Globoplay. Porque se depender do jornalismo, é ladeira abaixo. Ladeira abaixo. Alguém que tinha 35 pontos de média, caiu para 26, e agora cai para 19, é ladeira abaixo. Já eles começam a ter 13, 14. Pra você ter ideia, a novela Gênesis da Record tá dando 14, 14,5 de média. Tava 13, 13,5, subiu para 14, 14,5. Já passa o Jornal Nacional. Eles vão perder na novela da Record. Quando você imaginou que o Jornal da Globo ia perder da novela da Record? É o que tá para acontecer. Por quê? Porque ninguém mais quer se informar por meio dessa mídia bandida. Você, por exemplo, se você está assistindo o Plantão Brasil, você dificilmente está assistindo, nesse exato momento você não está assistindo a Globo, mas você dificilmente vai acreditar nas notícias da Globo, porque você sabe que tem muita mentira ali. Quando eles falam, o Sérgio Moro isso, o Sérgio Moro aquilo, você sabe que é mentira. Quando a Eliane Cantanhede chega na Globo News e chama o Lula de réu, você sabe que é mentira. E cada vez mais gente sabe que é mentira, porque não tem só o Plantão Brasil, tem outros tantos canais. E até o pessoal que não gosta do PT, não gosta do Lula, não assiste o Plantão Brasil, porque fala, são petistas e tudo mais, esse pessoal se informa por outros meios, pelo YouTube, por podcasts, pelo Twitter, por portais na internet, e os bolsominions se informam pelo WhatsApp. Então, não assistem a Globo. Quer dizer, eles conseguiram perder credibilidade em todos os setores. Tanto no setor que está com a democracia, o setor da esquerda, quanto nos setores golpistas, que são o bolsonarismo. E até boa parte do pessoal que gosta do Sérgio Moro, que era bolsonarista, também não dá credibilidade nenhuma à Globo. Tá com um problemão esse pessoal. Há um problema muito grande. Tanto é que eles começaram a esconder os dados todos no balancete da empresa. Eu quero ver agora o que eles vão começar a fazer quando essa nova geração que hoje tem 5 a 10 anos de idade, então eles ainda não assistem notícias, mas eles nascem. Eu sei porque eu tenho vários amigos que têm criança pequena, ou que os parentes deles têm criança pequena. A menino tem 3, 4 anos, tá assim, já nasce com o celular na mão. E essa criança que nasceu com o celular na mão, eu não nasci, né? Eu nem consigo lembrar como que era o mundo sem Google. Mas eu não nasci, se você tem mais de 30 anos, você também não. Imagina essa criança daqui 10 anos, 15 anos, quando essa criança começar a consumir conteúdo de notícia, essa criança dificilmente vai pensar, nossa, 8h15 da noite, 8h30, não lembro o horário, porque eu quando assisto o Jornal Nacional, se inscreve aí, eu tenho que assistir. Eu assisto no Globoplay. Então eu não assisto na Globo, eu sou um que não dou audiência. E aí, essa criança não vai pensar, 8h30 da noite, Jornal Nacional, vou ligar minha... ligou a TV ali para ver o Jornal Nacional. Não vai, mas não vai mesmo. Então as novas gerações estão mudando e estão cada vez se informando mais por mídias alternativas. Por isso que eu falo, inscreva-se aqui no canal, nos canais de esquerda, inscreva-se nos canais, porque quanto mais inscritos, a gente depende do algoritmo. Hoje é a ditadura do algoritmo, praticamente. Não uma ditadura, mas a gente sabe que os algoritmos promovem mais os canais de extrema-direita. Inclusive, o Twitter a empresa Twitter fez uma pesquisa interna. Eles estão tentando entender... Olha, eu tenho dificuldades de acreditar na boa vontade deles. Mas eles estão tentando entender por que o algoritmo deles
promove mais conteúdos de extrema-direita do que qualquer outra ideologia política. Então, se alguém faz conteúdo de esquerda, vai ter um alcance X. Se alguém faz um conteúdo de extrema-direita, o alcance é maior. Eu tenho certeza que o fato deles usarem muitos robôs ajuda muito nisso. Mas eles estão tentando entender porque algoritmo, para quem não é programador, eu vou falar uma coisa. Quando você começa a desenvolver o algoritmo vai. Depois ele começa a aprender sozinho. O algoritmo é uma coisa que aprende sozinho. Chega num momento, principalmente nessas grandes empresas, em que nem eles mais entendem o funcionamento do próprio algoritmo. Eles conseguem fazer mudanças pontuais, mas eles não conseguem entender como funciona o algoritmo. Então, só para você ter ideia de como é uma coisa complexa. Porém, os algoritmos, eles dão mais ênfase a conteúdos de extrema-direita, por isso eu peço inscrição, não só aqui, nos outros canais também da esquerda, que a gente precisa de força, porque 2022 será uma guerra, e felizmente nessa guerra, o pessoal que tá lá com o Sérgio Moro, esse pessoal que não tem credibilidade nenhuma, tá cada vez pior. Porém, os bolsonaristas, eles têm a ajuda do algoritmo. Felizmente o TSE tá contra eles, porque eles espalham tanta fake news, né? Ó, eu vou mostrar aqui nosso carro de som em Ariquemes, cidade de Rondônia, olha só. A gente vai de norte a sul do Brasil, onde você imaginar a gente tá lá, olha só. Pera aí, esse vídeo aqui tá sem som. Daqui um dos vídeos, o rapaz mandou os vídeos, só que sabe a pessoa que grava o vídeo no celular assim? Aí quando começa a gravar a pessoa faz assim, e aí não tem como você assistir o vídeo, que você virar o celular tá sempre o vídeo, você tem que fazer assim para assistir. É como ele gravou. Eu vou editar os vídeos para que fique na posição certa para eu poder mostrar aqui no canal. Quem quiser nos apoiar, embaixo do vídeo no botão Seja Membro, no primeiro comentário deixa o Pix, o PicPay e as outras redes sociais. A gente rodou lá 4 horas em Ariquemes, em Rondônia. Tá todo mundo lá falando do carro de som contra o Bolsonaro lá. Falou!